Olá, muito bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Agradeço a você que abre sempre aos domingos, a partir das 8h30, a sua casa para nos receber, interagir, mandar sua dúvida pelo nosso WhatsApp, pelo @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook, YouTube. Para os nossos consultores, eles já estão aí, já estão plugados, consultor previdenciário, consultor trabalhista, estão conosco para responder as suas dúvidas, vai encaminhando para a gente. Mas antes deles, temos as atrações. O que vai ser atração nesse domingo? Vamos lá, vamos ver. No informe sindical, o espaço da FETAPER, que vai estar com a gente, e também o Sindipetro RS, dos petroleiros e petroleiras. Temos os quadros Minuto Tributário, ainda casos de família, falando sobre as questões familiares, e o consumidor em destaque, as questões do direito consumerista aqui no Boca no Trombone, são as atrações desse domingo aqui no Boca. Vamos para o nosso telão, meu diretor? Vamos lá? Tá aí, ó. Ah, bonita a nossa dupla de sucesso, como eu disse para eles aqui, na área previdenciária, Dr. Marcelo Pereira da Costa, e na área trabalhista, o Dr. Pedro Marcon. Dr. Marcelo, uma alegria, satisfação tê-lo novamente aqui no Boca. Bom dia. A alegria é minha, doutor Paulo. Estamos aí às horas para buscar responder a todo o pessoal aí. Bom dia a todos. Doutor Pedro, satisfação recebê-lo em mais uma edição do Boca no Trombone nesse nosso novo formato. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia ao doutor Marcelo e a todos os amigos da Band TV. É uma honra participar novamente do programa. Vamos lá, então, mãos à obra, né? Porque já tem trabalho, já tem dúvidas chegando aqui. O Alessandro de Juí: quem tem epilepsia não pode trabalhar, pode ganhar auxílio da Previdência sem nunca ter contribuído, doutor Marcelo? Alessandro, é possível, daqui a pouco, num benefício chamado LOAS, o pessoal também conhece como BPC. Teria que verificar se preenche os requisitos para buscar o benefício, mas é possível. Tá certo. A dúvida agora é trabalhista e vem lá da Serra, lá de Caxias do Sul, do Tiago. Em 2020 eu recebia menos de 2 salários mínimos e na metade do ano comecei a receber mais de 2 salários mínimos. Não tenho direito aos meses em que estava ganhando menos, receber o PIS? É a dúvida do Tiago, doutor Pedro. Bom dia, Tiago. Essa é uma dúvida muito frequente, né? Os requisitos do PIS: o trabalhador ele precisa estar trabalhando de carteira assinada por pelo menos 30 dias durante o ano do calendário base para apuração, e nesse período ele tem que ter uma média de remuneração até 2 salários mínimos. Então ele pode, num período, ganhar menos que 2 salários mínimos e num período ele ganhar um pouco mais. O que ele tem que observar é essa média. Se essa média de salários for superior a 2 salários mínimos, ele não terá direito ao recebimento do PIS. Agora, se essa média ficar até 2 salários mínimos, ele terá direito de receber o período trabalhado proporcional. Tá certo. Obrigado aos doutores. Daqui a pouquinho retornam com mais respostas, para as dúvidas da nossa audiência. Espaço agora é de opinião. Chegando aqui no Boca, o informe sindical com o recado da FETAPERX. Senhores telespectadores, Dr. Solano, a nossa reflexão de hoje é sobre a representatividade dos aposentados nas comunidades. O que significam esse segmento para o desenvolvimento, para a sociedade, principalmente na economia. E tratando-se de seguridade social, vemos que a contribuição dos valores que os aposentados trazem para a comunidade é significativa e ajuda muito na economia. Em muitos municípios, a contribuição que vem dos aposentados é superior à arrecadação que tem os municípios na participação nacional. E, portanto, está na hora dos nossos políticos se conscientizarem e valorizarem esse segmento. E incentivar a criação de associações, porque é lá dentro da associação que os aposentados podem ajudar ainda mais, de várias formas, juntando-se as energias com as suas experiências, com o seu conhecimento, para distribuir tudo aquilo que sabem, socializar as suas informações e continuar sendo ativos, contribuindo com a economia, contribuindo em geral com tudo na sociedade. Grande abraço, bom fim de semana.
Um abraço ao presidente Zé Pedro. A importância da categoria dos aposentados na nossa sociedade. Sim, temos que olhar com muito carinho para todos eles. Mais consultoria, a consultoria previdenciária, hoje com o doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados. Doutor Marcelo, a Margarete, ela diz o seguinte: trabalho desde 1993, já posso me aposentar? Eu sou doméstica. A dúvida da Margarete, doutor. Senhora Margarete, a senhora está completando 29 anos de contribuição, se não houveram intervalos. Então, a não ser que a senhora tenha alguma deficiência leve, moderada ou grave, falta ainda algum tempo. Ou a senhora já tendo 61 anos e meio de idade, aí já pode se aposentar. Certo, obrigado, doutor Marcelo. A dúvida agora é de direito trabalhista. Vamos passar para o nosso especialista, o doutor Pedro Marcon. Doutor, vamos novamente para a Serra, vamos lá para a cidade de Farroupilha. Um abraço à Serra Gaúcha, que sempre nos presta grande audiência. A Rosane, a minha empresa pagava 1% de comissão e cortaram agora para 0,5%. Isso está correto? É a dúvida da Rosane. Bom dia, Rosane. Não está correto. Não está correto porque isso é uma alteração contratual lesiva, né? Que há a nítida redução do salário do trabalhador. E isso é vedado. A Constituição Federal proíbe e deixa lá no artigo 7º, um dos direitos básicos do trabalhador é o princípio da irredutibilidade salarial. E nesse caso, a empresa unilateralmente reduzindo o percentual pago de comissão, estará reduzindo o salário e tendo uma alteração do contrato lesiva ao trabalhador. Portanto, essa situação está totalmente ilegal. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro e doutor Marcelo, que seguem aqui nas consultorias trabalhista e previdenciária. Você tem dúvidas também de direito do consumidor, de direito de família, de direito tributário? Olha só quantas áreas do direito estamos atuando. Mande para a gente, interaja. Tem o WhatsApp, tem o nosso @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook, YouTube. Vá mandando ao longo do programa, a gente tem os nossos quadros especiais. E o que também é especial é o trabalho do Banco de Alimentos. Olha só o recado deles agora aqui na tela. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoie essa causa, acesse aí doealimentos.com.br e seja um parceiro do Banco de Alimentos. Espaço agora para o direito dos tributos. Sim, chegando aqui no Boca, o Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. Hoje a notícia selecionada foi sobre a questão do equacionamento nos fundos de pensão e a incidência do imposto de renda sobre isso. Então, só para traduzir um pouquinho, equacionamento quer dizer o quê? As más gestões anteriores que causaram prejuízos aos fundos de pensão, já famosos da nossa sociedade brasileira, essas más gestões, então, obrigaram esses fundos a passar por equacionamentos, quando os beneficiários têm descontados, vamos dizer assim, todos os meses os seus benefícios, algum valor, para cobrir o rombo que foi deixado pela má administração. Mesmo havendo uma redução do valor mensal do beneficiário, ele continua sendo tributado no imposto de renda como se estivesse recebendo o valor normal, sem o desconto. Essa discussão está bastante forte, é um tema muito importante. Administrativamente, a Receita já se posicionou, existe COSIT de número 354 de 2017, no sentido de que a posição da Receita é de que é devido à cobrança do imposto de renda. As entidades de previdência que pagam, realizam os pagamentos e fazem o pagamento da tributação do imposto de renda na condição de substitutas tributárias, vamos dizer que elas lavam as mãos. Nosso tribunal aqui da 4ª Região já se posicionou no sentido de que não é devida essa tributação, não há acréscimo de renda, então configura-se inclusive como uma diminuição do benefício previdenciário, que não é admissível. Ainda não temos um posicionamento dos tribunais superiores, mas quanto mais as pessoas trouxerem essa discussão para o judiciário, mais importante vai ficar e mais fortalecida a tese dos contribuintes. Um grande abraço. Muito
Muito obrigado, doutora Luciana Pereira da Costa, nossa consultora tributária. Você tem dúvidas? Quer propor uma pauta aqui para o nosso Minuto Tributário? Interage aí nas nossas redes sociais, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão em breve aqui em mais uma edição do Minuto Tributário. Agora a gente volta para a consultoria, sim, consultoria de Previdência e de Direito Trabalhista na manhã desse domingo. Doutor Marcelo, o Paulo Ricardo, 24 anos como eletricista, tive uma informação que o ano de serviço militar também conta para fins de aposentadoria especial. Isso é verdade, doutor Marcelo? Senhor Paulo Ricardo, infelizmente não contam como especial. Eles podem, evidentemente, pode ser somado para fins de aposentadoria, mas não conta como atividade especial. Muitas pessoas já tentaram, mas o posicionamento do judiciário não permitiu essa conversão, infelizmente. Tá certo. A dúvida agora é de Direito do Trabalho, vem lá de Esteio, do Carlos. Tem um processo trabalhista já tramitando há quase 12 anos. Minha pergunta é, esse ano eu completo 60 de idade. Tenho chance de receber pela questão do requisito etário, pela questão da idade? A dúvida é do Carlos, doutor Pedro. Bom dia, Carlos. Todo brasileiro que estiver litigando no judiciário, a partir dos 60 anos de idade, ele terá direito à tramitação preferencial do processo, em razão de ser uma pessoa idosa. Então, no seu caso, senhor Carlos, quando completar os 60 anos, pode fazer um pedido de tramitação preferencial do processo e isso fará com que o processo tramite de uma forma mais rápida. Mas não há como garantir que esse processo, que ele irá receber o dinheiro ainda neste ano, porque a gente não sabe qual parte, em qual momento que está o processo dele. Certo, obrigado, doutor Pedro, doutor Marcelo. Daqui a pouquinho retornam para mais dúvidas, mais questões da área de Previdência e de Direito do Trabalho. Mande, utilize o nosso WhatsApp, também o nosso @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook e YouTube à sua disposição. Mais um espaço de opinião, mais um informe sindical chegando. E agora quem assina é o Sindipetro RS. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. O mundo acompanha a guerra na Ucrânia iniciada na última semana de fevereiro. Os brasileiros podem estar se perguntando que impacto sofrerão com essa guerra. No entanto, desde que se acirraram as tensões em torno dessa disputa, já estamos sentindo os efeitos. O aumento do valor do barril do petróleo, subindo sistematicamente, chegando a bater $100 no início da invasão à Ucrânia, e o aumento do dólar frente às incertezas já pressionam o preço dos combustíveis para cima. Além disso, o Brasil é totalmente dependente do fertilizante nitrogenado russo, esse insumo essencial para a agricultura e para o agronegócio brasileiro. Isso também gera muitas incertezas quanto à continuidade da venda desse fertilizante para o Brasil, bem como sobre o preço. A categoria petroleira luta contra o desmonte da Petrobras. E quando fala em soberania nacional, é justamente para blindar o país, ou pelo menos para termos uma capacidade maior de absorver os impactos quando ocorrem esses eventos externos dos quais não temos nenhum controle. Ter uma Petrobras integrada, do poço ao posto, do poço ao campo, como estava ocorrendo quando investíamos na descoberta e desenvolvimento do pré-sal para sermos autossuficientes em petróleo, na construção de refinarias e de fábricas de fertilizantes nitrogenados, aumentando a nossa capacidade de abastecer o mercado interno, é o que nos daria maior autonomia. É preciso lutar contra o desmonte da Petrobras e é preciso lutar para que a Petrobras volte a ser a empresa que servia ao povo brasileiro ao invés de servir ao acionista estrangeiro. Um bom domingo a todos e todas e até a próxima oportunidade. Até a próxima, presidenta Miriam. Bem observado aí, temos que atentar, né, a essa política de preços aí dos combustíveis da nossa Petrobras. Tem dúvida previdenciária, tem dúvida trabalhista? Vai encaminhando para a gente. Use as nossas redes sociais, use o nosso WhatsApp e também você que tem dúvida de direito de família. Hein? Daqui a pouquinho tem o nosso quadro Casos de Família e você que tem dúvida de consumo, a relação do consumidor, você vai na loja, você compra uma passagem, não consegue devolver, enfim, relações do consumidor, tem o consumidor em destaque mais à frente aqui no Boca no Trombone. Agora, a dúvida é previdenciária e ela vem lá de Pelotas, do Heleno. Tenho 16 de contribuição, 52 de idade. Já me informei, só me aposento por idade. Eu posso começar a pagar facultativa? É a dúvida do Heleno, doutor Marcelo.
Pode sim, senhor Heleno, porque o senhor ainda, para a aposentadoria por idade, tem que aguardar os 65 anos, e antes dos 65 anos pode acontecer fatalidades, para o senhor gerar alguma pensão, incapacidade, para o senhor receber um benefício por incapacidade. Então, o senhor pode, e até recomendo que contribua, desde que não exerça atividade remunerada. Caso exerça atividade remunerada, aí é como contribuinte individual. E ainda, poderá optar entre o patamar de 20%, 11%, ou 5% do salário mínimo, conforme os critérios da lei. Perfeito. Muito obrigado, doutor Marcelo, do Pereira da Costa Advogados. Promessa é dívida. Chegando agora, o nosso quadro do direito familiar. Sim, a gente cuida, a gente olha para as relações aqui no Boca no Trombone, no Casos de Família. Bom dia, Solano. Hoje eu venho comentar uma tese, caso da indenização por danos morais em decorrência de abandono afetivo. A jurisprudência e a doutrina já reconhecem esse dever jurídico que os pais e mães têm de exercer essa parentalidade de um modo responsável. Os pais e mães têm a obrigação de ser uma referência parental na vida dessas crianças. Tem a obrigação, o dever de proporcionar um desenvolvimento adequado a esses menores. Pais e mães têm o dever de cuidar dos seus filhos e filhas. Para que a gente consiga esse tipo de condenação na justiça, a gente precisa comprovar essa conduta paterno-materna, né, que representem a violação desse dever de cuidado. A gente precisa comprovar a existência desse dano efetivamente. Essa ação ela prescreve em 3 anos, ou seja, quando esse menor, né, completar 18 anos, inicia esse prazo de 3 anos. O pai ou mãe que estavam presentes na criação dessa criança não ingressarem com essa ação, ela tem até os 21 anos para tentar buscar esse direito. Bom final de semana e até a próxima. Até a próxima, doutora Juliana Noronha, nossa consultora familiar aqui, em nome de Kidrick e Souza Advogados. Você tem dúvidas sobre direito de família? Pode encaminhar para a gente, né? E quantas questões surgem aí, né, na relação, né? A pensão, a questão da guarda, enfim, são muitas e muitas demandas. Encaminhem para a gente aqui, ó, pelas nossas redes sociais. Vamos com a consultoria trabalhista? Hoje a gente recebe o nosso especialista, o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. Doutor Pedro, a pergunta agora é do José Luiz. Faz 1 ano e 2 meses que trabalho como auxiliar operacional, ou seja, sou intermitente. E faço vários tipos de trabalho, como zeladoria, portaria e limpeza. Isso está correto? É o que quer saber o José Luiz, doutor Pedro. Bom dia, senhor José. Bom, se desde o início do seu contrato de trabalho todas essas atividades já estavam contempladas, essa situação sua está correta. Agora, se no decorrer do contrato de trabalho o empregador exige do empregado tarefas e atividades que são exigidas maior capacidade técnica e maior responsabilidade, o empregado fará jus a um acréscimo salarial pelo acúmulo de funções. Agora, se essas funções são exercidas desde o início do contrato de trabalho, o empregado não faz jus ao acúmulo de funções. Certo, obrigado doutor Pedro e doutor Marcelo. Depois do nosso intervalo, eles retornam com mais respostas para as dúvidas que vocês vão encaminhando pelo nosso WhatsApp e também pela nossa rede social no @programa Boca no Trombone. Pergunto a você, tá com saudade do debate? Debate dos temas polêmicos, os temas quentes da sociedade? Ouça agora e se inscreva nesse momento no nosso canal, né, sobre o nosso quadro O Boca de Fogo. O Boca no Trombone abre espaço em seu canal do YouTube para o debate dos temas polêmicos. O quadro Boca de Fogo trata das pautas do dia a dia, com influência para toda a sociedade. Inscreva-se em nosso canal no @programa Boca no Trombone e participe dos assuntos quentes no Boca de Fogo. Vá lá, se inscreva, @programa Boca no Trombone no nosso canal no YouTube. É um conteúdo diferenciado para você interagir conosco. Parada para aquele
mate mais quente, para o reforço no café, porque depois dele a gente retorna, tem mais consultoria previdenciária, consultoria trabalhista. Quer saber sobre direito do consumidor? Tem dúvidas de direito do consumidor? Mande pra gente. Tem o Consumidor em Destaque aqui no nosso Boca no Trombone. Volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Você vai interagindo, mandando as suas dúvidas do direito previdenciário, do direito trabalhista. Pode mandar a dúvida de direito do consumidor, viu? Na sequência, a gente vai ter, sim, o nosso quadro, o Consumidor em Destaque, aqui no Boca no Trombone. Agora a gente vai com os nossos consultores. Na área previdenciária, o Dr. Marcelo Pereira da Costa. Na área trabalhista, o Dr. Pedro Marcon. Dr. Marcelo, o Alessandro aqui da capital. Meu filho tem 18 anos e recebe o BPC. Ele tem direito a se aposentar? Senhor Alessandro, inicie contribuições na condição de facultativo para o seu filho e quando ele preencher os requisitos legais, ele vai se aposentar no futuro. Tá certo. A dúvida agora é de direito do trabalho, do Paulo aqui também da capital. Aposentei, continuei trabalhando, agora fui demitido, só que até agora não recebi os meus 40% do fundo. A Caixa Federal alega que foi depositado, mas não liberado pela empresa. O que devo fazer, doutor Pedro? Bom dia, senhor Paulo. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que o fundo de garantia ele é devido, inclusive com a multa de 40% para quando a empresa despede sem justa causa o empregado, mesmo ele sendo aposentado ou não. Nesse caso, se o senhor não está conseguindo ter acesso ao saque do fundo de garantia, o senhor pode solicitar que a empresa forneça a chave de acesso para o senhor conseguir sacar isso na Caixa Econômica Federal ou ir na própria Caixa Econômica Federal, comprovar que é aposentado e solicitar o saque do fundo de garantia. Tá certo, mais uma previdenciária, o Luiz Ernesto Borges. Me aposentei em 1997, com 3,5 salários. Hoje estou com menos de 2. Me ajuda aí, é a súplica aqui do Luiz Ernesto, doutor Marcelo. Senhor Luiz, a regra é que os benefícios não podem ser revisados após 10 anos do primeiro saque, mas existem exceções. O senhor procurando algum advogado especialista, daqui a pouco o senhor esteja numa dessas exceções, vale a pena procurar. Tá certo, obrigado. Outra questão, trabalhista, a Mauri. A minha esposa sofreu acidente de trabalho, está recebendo benefício do INSS. Quando retornar para a empresa, quais serão os direitos dela na empresa? A dúvida do Amauri para o doutor Pedro. Bom dia, senhor Amauri. Bom, quando o empregado sofre acidente de trabalho e recebe o benefício previdenciário, quando ele tem a alta e o retorno do trabalho, da data que ele volta a trabalhar, ele tem 12 meses de estabilidade. Além disso, se nesse acidente foi ocasionado algum dano estético, o trabalhador pode postular indenização em virtude desse dano estético e também alguma indenização contra a empresa em virtude da redução da capacidade laborativa. Então, se daqui a pouco, depois do acidente, o trabalhador teve a redução da sua capacidade laborativa, ele pode pedir essa indenização na Justiça do Trabalho. Certo. Mais uma aqui, doutor Marcelo, previdenciária, para a gente encaminhar o final da sua participação. O Joacir, 28 de contribuição, desses 20 recebendo insalubridade de 40%. Tenho direito à aposentadoria especial, trabalho como zelador. A dúvida do Joacir, doutor. Senhor Joacir, teria que ser 25 anos de atividade especial, mas esses 20 anos se convertem, eles passam a valer 28, somando com mais 8, 36. Daqui a pouco, se o senhor já não estiver com direito, está bem próximo. Vale a pena fazer o planejamento previdenciário aí também. Sempre bem-vindo, né, doutor Marcelo? Sempre muito necessário, depois da reforma da Previdência, o planejamento previdenciário. E uma outra trabalhista, que vem aqui da região metropolitana, de Gravataí, da Noemi. Perdi meu PIS porque minha empresa não mandou a RAIS para a Receita. O que devo fazer? A dúvida da Noemi, doutor Pedro. Bom dia, senhora Noemi. Aqui nós temos 3 alternativas. A primeira é a senhora entrar em contato com a empresa para que ela envie a informação, né, na RAIS para que seja cadastrado e a senhora tenha acesso ao PIS. A segunda opção é a senhora denunciar perante algum órgão de fiscalização do trabalho, pode ser alguma superintendência do trabalho, e relatar essa situação comprovando, né, através da carteira de trabalho que a senhora trabalhou e através da tela lá da RAIS que não houve o envio pela empresa.
E uma terceira e última opção seria o caso de ingressar com uma ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, pedindo e cobrando uma indenização contra a empresa relativo ao PIS proporcional, já que não foi enviado à RAIS no tempo hábil pelo empregador. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Marcelo, ao doutor Pedro pela consultoria e até uma próxima aqui no Boca no Trombone. Até mais. Obrigado, até mais. Obrigado, doutor Pedro. Valeu, muito obrigado. A dupla de hoje, os nossos consultores, né, previdenciário e trabalhista. Sabe onde é que eles estão? Eles também estão no Boca da Rádio Bandeirantes. Olha só. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Vá lá, nos prestigie, FM 94,9 é o dial da nossa RB, da nossa Rádio Bandeirantes. Eu disse que teríamos o quadro especial de direito do consumidor, sim, porque aqui no Boca no Trombone, o consumidor, ele tem razão. Chegando agora, o Consumidor em Destaque. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectador. Hoje, no quadro Consumidor em Destaque, falaremos sobre qual o prazo que o fabricante possui para consertar um produto que ainda está na garantia. De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante possui o prazo máximo de 30 dias para consertar o produto. Imaginemos então que um consumidor, ao adquirir um produto, ele percebe que o mesmo, passado algum tempo, está apresentando algum problema. Ele se dirige à assistência técnica devidamente conveniada com o fabricante e esta terá até 30 dias para consertar o produto. Passados 10 dias, a assistência liga para o consumidor informando que o produto já está consertado. Mas, algum tempo, o consumidor percebe que o produto apresenta o mesmo problema ou um outro problema, não importa. Isso significa que o fabricante terá mais 20 dias para resolver o problema? Não, ele já esgotou todas as suas possibilidades de consertar o produto. E que poderá então fazer o consumidor? Ele poderá então exercer os seus direitos que estão ali nos incisos do artigo 18, ou seja, ele poderá pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie. Se esse produto for mais caro, o consumidor pagará a diferença. Se for mais barato, o fabricante devolverá o valor. Ou também a pedir a devolução do produto com a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos. Ou ainda, ele poderá ficar com o produto e solicitar um abatimento no valor pago. Esta foi a dica para hoje no Consumidor em Destaque. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima. Até a próxima, doutor Ricardo. E você que tem dúvida de direito do consumidor, se interessou por esse tema, use as nossas redes sociais, use o nosso WhatsApp, mande a sua dúvida que a gente encaminha para o nosso quadro especial, o Consumidor em Destaque. Acabou, gente. Ficamos por aqui. Quer rever essa edição? Entre lá nas nossas redes sociais, no @programa Boca no Trombone, tá certo? E no domingo que vem estaremos aqui a partir das 8h30 na tela da nossa Band TV com mais uma edição do Boca no Trombone. Até lá!